Perfeitamente, voltamos. Estamos aqui com o superintendente do Ministério de Pesca e Aquicultura, Cledson. Tudo bem, Cledson? Boa tarde. Boa tarde, Giovanni. Existem alguns entraves muito claros para o aumento da produção de pesca aqui no Espírito Santo, que já teve mais força do que tem hoje, né, superintendente? Que entraves são esses? Nós estamos com basicamente 3 entraves. O primeiro é em relação à capacitação de mão de obra, que precisa ser reciclada e modernizada do ponto de vista da utilização de novas tecnologias. O segundo ponto é a questão da infraestrutura, ainda que está inadequada para o fomento da produção pesqueira, principalmente relacionada à pesca oceânica, que o Espírito Santo tem um grande potencial. E o terceiro entrave é a questão da falta de um paradigma científico para o setor pesqueiro para apontar qual é o caminho do seu desenvolvimento. Nós temos ainda muitos problemas do ponto de vista de estoque pesqueiro, que é um problema ambiental, e também muita competição com outros atores que estão atuando no mar, no sentido de não trabalhar as questões de compensação de impacto socioeconômico advindo da indústria de petróleo, que recai sobre a cadeia produtiva do pescado. Ou seja, a indústria do petróleo impacta o setor pesqueiro, mas é preciso discutir como é que vai ficar então essa situação, uma vez que há um impacto direto nisso, né? Perfeito. A gente, tanto em Brasília como aqui no estado, nós temos feito gestão junto ao processo de licenciamento ambiental no sentido de considerar também a variável social e econômica do impacto da indústria do petróleo. Veja bem, um sistema, por exemplo, de realização de pesquisa sísmica impacta o setor a partir do momento que ele afugenta os cardumes de pescado. Isso faz com que o armador de pesca tenha de dispor de mais recursos financeiros para custear o processo de pesca. O que a Petrobras fala disso, hein? A Petrobras ela tem trabalhado no sentido diretamente junto no atendimento dos condicionantes colocados pelo órgão licenciador. Entretanto, como aqui no Brasil ainda existe um conhecimento técnico e científico muito empírico em relação a nossos recursos marinhos, então a gente considera que ainda precisa ser feito muitos estudos, muito levantamento e o aperfeiçoamento do processo de licenciamento. Os termos de referência de licenciamento ambiental, eles estão basicamente contemplando a questão da conservação da biodiversidade, entretanto, estão deixando relegado em segundo plano os aspectos relacionados aos outros atores que atuam na exploração desse mesmo ambiente que é o mar territorial. E o que fazer então? O que devemos fazer primeiro é tentar fazer gestão junto ao Ministério de Minas e Energia no sentido de que ele possa contemplar os impactos ao setor pesqueiro já no leilão dos blocos de exploração de petróleo. E também fazermos uma inserção mais contundente junto ao órgão licenciador no sentido dele contemplar com mais veemência os aspectos relacionados à dimensão social do processo produtivo. Agora, se isso for detectado depois de emitido o licenciamento, é possível que se faça algum aditivo? Ou o que é possível fazer uma vez detectado? Olha, essa indústria causa um impacto direto na produção pesqueira do Espírito Santo, mas o licenciamento já foi concedido. Isso aí é um entrave, porque teremos de conversar de novo daí, né? Justamente, não está havendo possibilidade de rever, certo? O que está existindo é a possibilidade de se organizar melhor, no sentido de melhorar as condições de diálogo para que tanto o órgão ambiental como as indústrias petrolíferas possam sentar de forma mais companheiras, né, mais harmônica, no sentido de contemplar os aspectos que estão relacionados aos impactos socioeconômicos da indústria de petróleo. A indústria pesqueira aqui no Espírito Santo tem força para fazer essa pressão? Ainda não tem força política. Isso aí é um dos entraves também, porque nós poderíamos estar
trabalhando certamente com uma política de compensação ambiental e social muito mais estruturante do ponto de vista do desenvolvimento da cadeia produtiva. Entretanto, a gente tem uma compensação ambiental muito repetitiva. Os recursos aplicados nessa área estão muito no campo dos diagnósticos, dos estudos relacionados à conservação da biodiversidade. Entretanto, o setor pesqueiro está sendo impactado e não está recebendo as compensações devidas da indústria de petróleo. Bom, naturalmente quem vai orientar esse setor é o Ministério da Pesca. Sim, nós estamos trabalhando nesse sentido. A gente tem uma coordenação de estratégica em Brasília que está abrindo esse diálogo diretamente a nível de ministério, e nós aqui estamos junto, né, trabalhando com o setor pesqueiro organizado, principalmente a Federação das Associações de Pescadores, que é a entidade que trabalha diretamente com o setor produtivo da pesca, no sentido de participar das audiências públicas, orientar no sentido de problematizar as questões e apontar para o órgão licenciador e também para a indústria de petróleo quais são os verdadeiros impactos que estão impactando o setor pesqueiro. E, nesse caso, os impactos indiretos da indústria de petróleo no setor pesqueiro, eles são muito mais relevantes do que os impactos diretos. Ou seja, a paralisação de pesca, por exemplo, numa área de exclusão de pesca é uma coisa. Agora, a partir do momento que a gente recebe pressões no sentido de um porto pesqueiro ser transformado por um porto de supply, isso impacta diretamente a pouca infraestrutura que tem o setor pesqueiro no sentido da sua manutenção e a sua sustentabilidade ao longo do tempo. Pelo jeito, o setor está querendo dialogar, mas não está sendo ouvido. Essa é a reclamação do pessoal da indústria de pesca aqui, né? Perfeito. Nós precisamos abrir mais esse diálogo, tem que ser trabalhado um diálogo mais direto, né? A indústria de petróleo tem de evitar intermediações, certo? Essas intermediações têm outros interesses, e eu acredito que a partir do momento que ocorra uma sensibilização melhor, possa haver esse diálogo aqui, porque nós acreditamos que o setor pesqueiro ele tem todas as condições de se desenvolver do ponto de vista ecologicamente responsável, do ponto de vista da manutenção e sustentabilidade do estoque pesqueiro, e também ter um trabalho harmônico dentro daquela concepção do uso múltiplo dos recursos hídricos, que é a grande diretriz do desenvolvimento ecossustentável, né, do planeta, praticamente. Só para encerrar, como é que está a produção de pescados hoje aqui no Espírito Santo, em relação a Santa Catarina e outros estados produtores? Os últimos dados oficiais estão girando em torno de 20 mil toneladas de pescado da pesca extrativa. Mas a gente acredita que o Espírito Santo deve estar aí produzindo em torno de 30 mil toneladas. O potencial é para? O potencial pode chegar até 50 mil toneladas a partir do momento que a gente moderniza a frota pesqueira e a nossa frota possa pescar mais, vamos dizer assim, mais em regiões mais afastadas da costa, ou seja, a pesca oceânica. Tem um longo caminho ainda pela frente, pelo jeito, né? Tem um longo caminho, mas a questão é que está faltando um pouco de empreendedorismo nessa área, certo? A partir do momento que o empreendedorismo melhora, aí a gente tem condição de melhorar a frota e aumentar a produção de pescado. Ok, muito obrigado pela presença. Obrigado, professor. Bom trabalho para o senhor. O Espaço Capixaba de hoje fica por aqui, a gente se vê, se Deus quiser, amanhã. Um abraço e até lá.